irmãos, propus no coração esse mês, durante o nosso propósito, falar a respeito das ações do Espírito Santo. E nesta manhã eu gostaria de trazer na prática o que o Espírito Santo ele faz. Nós, quando olhamos a lista lá em Gálatas, do amor que o Espírito Santo produz, a gente sabe muito bem, talvez, o que isso represente, o que a palavra quer dizer, mas é importante ver na prática como o Espírito Santo atua no coração que ele preenche. E aqui nós vamos ver isso. E que isso sirva para nos trazer um molde, um modelo para a gente praticar. É interessante como com buscar de conhecer a palavra, a gente vai descobrindo coisas maravilhosas no tocante a ela. Existe uma tríplice oração confessional muito importante, profunda na Bíblia, e o Espírito Santo as colocou em livros diferentes, mas com o mesmo capítulo. Talvez para que pudesse chamar a nossa atenção e a gente dar um crédito a isso, colocar isso na nossa vida. É Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9. São 3 orações confessionais profundas que nos ensinam muito a respeito da ação de Deus, como Deus ele requer que nós, seus servos, nos acheguemos a Ele. E isso é de grande valia na nossa jornada aqui. Hoje é muito comum as pessoas na sua tecnologia, aí, nas suas redes sociais, colocam aquelas orações prontas, né? Mas fique com a oração que a Bíblia tem. Ela vai dizer muito mais a respeito de Deus, de como se achegar, do que essas orações talvez possam ter até alguma serventia, mas em sua grande maioria é a oração que externa um desejo do homem. E o desejo do homem não é lá grande coisa. O que vale é o desejo de Deus, o coração de Deus, a ação de Deus. E aqui Neemias ele vai nos mostrar isso. E a oração de Neemias é fruto da ação do Espírito Santo dentro dele. Porque Neemias ele é enviado na primeira leva de cativeiro, de cativos que voltaram a Jerusalém para poder fazer a construção da cidade, onde o rei Persa tinha dado essa autorização. E ali eles começam a tentar fazer uma grande reforma. A primeira grande reforma, a princípio espiritual, porque não adiantava nada levantar paredes se o coração do povo estivesse desviado, porque fora isso que os levou a se tornar cativos. E eles começam a fazer esse trabalho de reforma espiritual, de trazer a palavra de Deus. Esdras era um grande escriba, um grande conhecedor da lei de Moisés, um homem que tinha um conhecimento apurado das coisas de Deus. E ele chega ali para fazer isso e começa a realizar esse trabalho tão digno da parte do Senhor. Alguns problemas vão surgindo ali, algumas coisas vão acontecendo, só que chega aqui uma situação agravada, flagrante de uma desobediência da lei de Moisés em Deuteronômio. Aqui a gente já começa a entender algo a respeito do Senhor, que hoje se tornou uma grande negligência. Deus é um Deus exclusivista, e Ele tem direito de ser, porque Ele é o único Deus. Não há outro Deus além dEle. Ele é o único Senhor e ponto. Ele é aquele que não divide a glória dEle com ninguém. E Ele tem direito, pois Ele é Ele só, no seu lugar só e nada mais. Então Ele é um Deus que zela por aquilo que lhe pertence. Então Ele disse: eu não quero que vocês se misturem. Eu quero um povo exclusivamente meu. Vou colocar vocês numa terra. Não se misture com os povos dessa terra. Vocês são meus. Meu particular tesouro. E o povo é levado à terra e desobedece. E começa a se misturar. Porque Deus sabe muito bem, quando há a mistura, haverá desonra ao nome dEle. Haverá afronta ao nome dEle. Surgirão práticas que
irão de contra aquilo que ele disse. E assim aconteceu. O povo se misturou, foi uma lenha só, e foi isso que os levou a serem cativos em uma terra estranha. E eles retornam lá e nada muda. Meus amados irmãos, se nós insistirmos nas mesmas decisões, nas mesmas práticas, não teremos resultados diferentes. São os mesmos resultados. E agora é levantado, traga essa questão para Esdras. Esdras está lá, chegam os príncipes, talvez já tão cansados, os príncipes conscientes, tão cansados de falar, de debater, de não terem tido crédito, levam isso a Esdras. Olha, Esdras, tem um problema grande aqui. Os príncipes, alguns dos príncipes, inclusive levitas e sacerdotes, transgrediram a lei, se misturaram com os povos da terra. Deram suas filhas, tomaram suas filhas, e foram os primeiros que fizeram isso. Essa informação chega a Esdras, e é aqui que a gente vai ver a ação do coração, no coração de quem está cheio do Espírito Santo. Porque, meus amados irmãos, eu entendo que contra fatos não há argumentos. Quando você relata uma coisa que é clara, é evidente, não há problema nenhum. Falar de uma coisa que é flagrante, acontece, devemos. Principalmente naquilo que é referente à fé. Quando há transgressões, desvios de conduta, precisam ser combatidos, precisam ser falados, precisam ser contraditados, precisa. Nós, como povo do Senhor, temos que ser como esses príncipes aqui. Não podemos nos calar diante das coisas erradas que acontecem. Aleluia. Não podemos. Não podemos. Só que, por vezes, nós só ficamos nessa etapa. Quando nós olhamos o erro de alguém, a falha de alguém, o delito de alguém, comentamos: poxa, olha como essa pessoa fez o que é errado. Está errado. Não era para ter feito isso. Há problema nisso? Não. Em si. Mas para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, não pode ficar só nessa etapa. E é isso que Esdras nos ensina aqui. E é isso que eu quero que os irmãos reflitam nessa manhã. Quando eles trazem informação que estava acontecendo esse delito, Esdras arranca seus cabelos da cabeça, da barba, e se assenta atônito. Meus amados irmãos, ele recebe essa informação e ele se coloca numa condição de um sentimento profundo de pertencer também àquilo. Ele ouve a queixa do erro e ele sente profundamente esse erro. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, na prática, quando ela está diante de um erro, seja seu ou de outrem, ela fica profundamente decepcionada, profundamente entristecida, profundamente atônita, porque aquilo é contrário à vontade daquele que habita nela. E temos que pensar, isso acontece com a gente? Porque a busca do Espírito Santo gera o fruto do Espírito Santo, o resultado do fruto dele em nós. Às vezes nós ouvimos determinado delito, às vezes nos mostramos indiferentes, às vezes zombamos ou às vezes até alimentamos, mas poucas vezes nós nos condoemos tanto. E isso é um grande sinal. Isso tem que mexer com a gente. E parte, às vezes, de quem está até perto da gente. Alguém próximo está vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Isso tem que mexer com a gente.
nos fazer sentir muito, porque Deus, Ele quer o melhor para os seus, Ele quer trabalhar, trazer felicidade, nos separar, nos levar para a sua glória, e aquele pecado é uma doença que matará. Ele fica atônito, sem palavras, entristecido, porque o pecado tem que produzir isso na gente. Se sou eu que pequei, eu tenho que estar desse jeito. Se é alguém que pecou, também tem que estar desse jeito. Ainda que eu constate, eu veja o pecado, que eu fale do pecado, mas que também me condua. Se aquele irmão pecou, eu tenho que sentir que eu também pequei. Porque aquele delito entristece o meu Deus. E se entristece o meu Deus que está em mim, me entristece a mim. Ó, meus amados irmãos, se a igreja se condoesse com o pecado no mundo, se a igreja se condoesse diante daquilo que vê, se nós, de fato, praticarmos o Espírito Santo, quando a gente vê, a gente vai falar, combater, questionar, mas a gente vai orar, a gente vai suplicar, a gente vai chorar, porque algo tão danoso está acontecendo. E é que Neemias então acontece, e se juntam a ele, no versículo 4, aqueles que tremiam da palavra de Deus, que por causa da transgressão do cativeiro, porém eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde, chorando, condoendo daquilo. Não, porque o Espírito Santo de nós nos move a sentir a dor, a causa, o pesar, como igreja, ao olharmos uns aos outros. Às vezes você olha assim, você sabe uma particularidade de alguém, não fique só na etapa talvez de comentar, chore, porque é isso que acontece aqui. Ele fica ali atônito até o momento do sacrifício da tarde, o momento em que ele iria entrar no templo. Interessante, talvez a gente possa, então eu vou me condoer, chorar até a hora que eu vou entrar na igreja, não somente, mas na hora que você entrar no seu quarto, para você falar com o Senhor, chore por aquele irmão, por aquela irmã que está vivendo contrário à vontade de Deus. O pecado tem que nos entristecer, não importa onde ele seja visto, ele tem que nos entristecer. Isso é a prática do Espírito Santo em nós. Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9, orações confessionais. Confessaram o quê? Os seus próprios pecados? Não somente. Confessaram o pecado do povo, o pecado do outro. Há uma passagem que diz, chorem ministros de Deus diante daquilo que se é visto. Hoje a gente vê muito barulho, muito blá 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 e pouco choro. Porque o pecado já não é para muitos um grande problema. Quiçá até algumas soluções. Mas para quem está cheio do Espírito Santo, o pecado entristece. Porque agora Neemias, quando chega o sacrifício, ele já tinha rasgado a veste, o manto. Ele se põe de joelho, ele estende a mão ao Senhor e começa a orar. Começa a confessar o pecado do povo. Ele está ali vendo aquilo, ele não estava naquele delito. Não há homem que não peque. A gente às vezes, quando fala, penso eu, que você vai falar daquilo que você não faz. Falar daquilo que faz, além de ser uma grande hipocrisia, é uma falta de juízo. Como é que você vai falar do irmão que faz a mesma coisa que você faz? Normalmente nós falamos daquilo que nós não praticamos. E tem alguns que se acham melhor por isso. Ninguém é melhor que ninguém. Não há um que busque a Deus, não há um que se salve. Todo mundo é pecador. Mas é aqueles que não vivem mais sob a influência do pecado. Quem está cheio do Espírito Santo vai ver, vai questionar, vai combater, mas vai orar. E esse orar é um orar não de julgar, não é um olhar de olhar o outro como inferior porque pecou, é um olhar de confissão. Eu também pequei, se meu irmão pecou, eu pequei.
E essa é a oração que esses servos fazem. Eles se colocam no lugar, eles se colocam na mesma condição, eles se colocam no pecado para poder dizer: Senhor, nós é que pecamos, não foram eles que pecaram, somos nós. E como isso é didático? Quando nós temos a empatia a tal ponto, além de fortalecer o irmão, também somos fortalecidos. Porque o erro feito por alguém pode ser o mesmo que vai bater na minha porta depois, ou uma outra situação, mas somos todos fortalecidos. Há choro, há reconhecimento. E ele começa a orar: Senhor, meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça. A nossa culpa tem crescido até os céus. A nossa culpa, o nosso delito. E isso é maravilhoso, porque isso remete a Jesus. Jesus foi a mesma coisa. Isaías 52, versículo 13. Vamos lá. Eu tenho gostado de chamar os irmãos ali comigo, que é que vocês acordam, vocês não dormem, né? O clima está tão fresquinho, está desperto. Vamos lá, Isaías 52, versículo 13. Vamos ler juntos. Isaías 52, versículo 13. Não, 53, versículo 12. Isaías 53, 12. Vamos juntos. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele foi contado com os transgressores. Ele transgrediu? Não, mas foi contado entre eles. Foi você que teve delito? Não, mas eu sou contado entre eles. Então sinto também que eu estou no mesmo bolo. Eu oro, eu choro, porque sinto a dor. Jesus. Então ele já está aqui orando, sentindo a dor, simpatizando com o erro do irmão, porque também erra. E é assim que nós crescemos como igreja. É assim que nós, ao chorarmos, obtemos de Deus graça. Julguemos menos, no sentido de não fique só no apontar do dedo. Chore e ore mais. Às vezes as pessoas somem da vista, choremos por elas. Às vezes a pessoa some, quando ela aparece toda machucada, cheia de carrapicho, toda quebrada. Olha, choremos, porque não é esse o desfecho que Deus queria para alguém. Ele está ali se confessando a nossa culpa, Senhor. Nós transgredimos, ó Pai. Nós somos culpados. E isso nos ensina o nosso lugar. O Espírito Santo atuando em nós nos ensina. Toda a graça de Deus foi despendida a ti. Se tu estás de pé, é a graça de Deus. Então valoriza a chance do Senhor. Se sinta agraciado, renovado, fortalecido. Porque Deus é aquele que tem sustentado. E nós não vamos olhar o olhar errado da situação, ou achar aquilo que nós não somos. Ser cheio de Deus é ser cheio do amor, cheio da paz, da longanimidade, da benignidade. É ser cheio do Espírito Santo, seu fruto e a sua prática. Está aqui. Ele se coloca na condição como também Cristo se colocou. Foi contado com os transgressores sem ser. Nossa culpa, nosso pecado. E nós estamos aqui porque nós plantamos isso. Temos falado sobre isso quase esse mês todo. Nós não temos que terceirizar, apontar a ninguém, mas entender. Às vezes nós pagamos o preço das nossas ações. Mas nós temos o Senhor, que é o misericordioso, que tem nos colocado de pé. Abracemos isso e vamos avançar. Não se entristecendo contra Deus, ou colocando a culpa em ninguém, ou se revoltando. Não!
Nós estamos aqui por aquilo que os nossos atos bem merecem. Ele nada fez. O Senhor não pecou, o Senhor não transgrediu, o Senhor não fez nada de errado. Quem fez foi eu. Quem fez fomos nós. Vamos chorar. E ele está ali se derramando, confessando. Quem confessa, abandona. Quem não confessa e retém, permanece no seu pecado. E ele está confessando o pecado do povo. Que coisa profunda é o Espírito Santo agindo aqui. Hoje nós vivemos uma realidade individualizada. Não sou eu, não é dos meus, não faz parte da minha família. Não é aí. Não é a ação do Espírito Santo. Sou eu, faz parte da minha família, e eu estou aí sim. Porque esse ser vai padecer aquilo que o meu Deus não gostaria que ele padecesse. É se colocar, é sentir. E hoje não. Vem buscar o que você é a tua bênção, vem receber não sei o quê. É uma coisa muito individualizada. Aí não se ora mais por ninguém, só se ora pelos seus. Olha a prática do Espírito Santo. Porque não é só uma questão de confessar, de se colocar no pecado, mas de ser ajuda. É de se colocar como um instrumento. É de se importar. É de compreender que nós somos um corpo. Se um corpo padece, todo padece. Se um membro padece, todo corpo padece. É bíblico. E está havendo hoje muito padecimento e pouca preocupação. O Espírito Santo agindo em nós é diferente. Há uma preocupação, sim. É claro que a resposta do Espírito Santo em alguém não nos cabe. O que nos cabe é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque você pode chorar por mim e eu não dar crédito. Já não é um problema seu. É um problema meu quando eu te julgo, eu te aponto e não oro por você. É um problema meu. Então, se condoer, é o Espírito Santo em mim. Como ele vai agir, não me importa. Não me cabe, melhor dizendo. Eu torço para que o melhor. Mas a resposta é de cada um. Mas em mim, ele tem que me condoer. Esdras. Estou falando nele, tá nele, porque é muito similar, são conterrâneos. Eles estão confessando o pecado do povo. E eu gosto do versículo do versículo que vai dizer à frente aqui, porque no versículo 9, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas desolações, e para que nos desse uma parede de Judá em Jerusalém. Mesmo diante de uma situação adversa, em que os pecados deles os levaram à servidão, Deus estava ali operando. Deus nunca deixa de operar, irmãos. Deus opera, mesmo na nossa infidelidade. É mais um motivo para que a gente ore. Enquanto aquela alma respira, há chance para Deus restaurar. Então eu tenho que me condoer. Eu tenho que me entristecer em ver um irmão caminhando com o mal. Eu tenho que me entristecer ao ver uma pessoa transgredindo a vontade de Deus deliberadamente. Eu tenho que me entristecer. Eu tenho que combater. Eu tenho que falar. Mas tem que me doer. Senão o Espírito Santo não está agindo aqui. Na prática. Deus mandou por meio dos profetas, por meio de todos os teus servos, mesmo assim o povo, ele continuou transgredindo. Fez aquilo que Deuteronômio diz para não fazer, que era se misturar. Um outro ponto importante. Se você está cheio do Espírito Santo, você não se mistura, né? Hoje nós temos visto aí uma grande mistura. A preço do relativismo, do liberalismo, tudo pode, tudo legal, tudo se faz. E está tudo certo. Não está certo. Deus é exclusivista. Deus é separado. Deus é único. Deus é santo. Tem coisa que para nós não mais convém. Tem coisa que para nós deve ser evitada, rejeitada, rechaçada, esquecida.
porque somos um povo separado do Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Não é na outra vertente, do outro extremo, do legalismo ou do fanatismo. Não é isso, mas é o que está escrito aqui, a simplicidade da palavra. Se a palavra diz não, está não e acabou. Tem que dizer por que não. Gente, é assim. Eu não quero, por que não? Não tem por que não. A Bíblia diz não, tá bom. Toca o barco. De forma saudável e tranquila, mas separado. Não essa coisa esquisita que hoje se vê. Hoje fica difícil distinguir. Difícil distinguir não. No natural é, mas no espiritual não é tão difícil assim. Separar o joio do trigo. Você sabe quando a pessoa ela caminha com o Espírito Santo por causa dos frutos do Espírito Santo. Porque para aquele que não conhece está mais difícil, porque ele não consegue distinguir. É muito do que eu sou. Que diferença então tem eu ir para aí? Mas nós precisamos nos separar. O ajuntamento, a mistura, ela gera perda. Perda para o lado do Senhor. Foi aquele povo misturou o paganismo, aquelas práticas erradas, porque misturaram a semente. Misturaram a visão, misturaram a prática. E isso trouxe problemas que os levou ao cativeiro e iria levá-los também à ruína de novo. Mesma escolha, mesma prática, mesmo resultado. E é o que ele já está triste, que está combatendo aqui. Então, ele está lá dizendo isso, confessando que é por causa das suas obras mais, da nossa grande culpa, que nosso Deus estorvaste que fôssemos destruídos. Por causa da nossa iniquidade é que ainda nos deste livramento como este. Eu sou a causa, mas Deus continua atuando. Não é A, não é B, não é C, somos nós. Nós. E eu gosto, no final, essa versão aqui, ela fala um pouco diferente, uma versão mais antiga, diz assim: Senhor, no último versículo, estou envergonhado de entrar na sua presença. Nós não merecemos estar diante de ti. Aquele que confessa está cheio de Deus, reconhece a grandeza de Deus. Nós não vamos a Deus afrontosamente. Nós não vamos a Deus como se mandássemos nele. Nós nos colocamos diante dele reconhecendo: eu não merecia sequer clamar a ti. Eu não merecia sequer falar seu nome. Nós não merecemos. Mas o Senhor tem agido com misericórdia. Os líderes do povo foram os primeiros a transgredir. E se o exemplo vem de cima para baixo, imagina o caos. Como hoje, em tudo é assim. Se o mau exemplo vem de cima para baixo, esquece. Aí está a grande importância do Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo é aquele que nos dá a percepção, aquele que nos dá sabedoria e é aquele que nos conduz ao caminho que devemos ser conduzidos. Por isso, a busca a esse Espírito Santo tem que ser prioridade para a gente. E a gente consiga enxergar o resultado disso na prática em nós. Na mudança da percepção do meu próximo. Esdras ficou ali atônito pelo pecado. Hoje o crente favorece o pecado, incentiva o pecado, bate palma para o pecado. Ou mostra-se indiferente: não sou eu, não sou eu, não sou eu. Igual recentemente, estou com isso na cabeça, não sei porquê. O pastor se mata, o outro: tô nem aí para ele, tô nem aí para ele, sigo a minha fé. Eu tipo: não sou eu. Mas existe uma mãe, talvez uma mãe chorando, uma mulher chorando, um filho chorando, um irmão da igreja chorando, um parente chorando, a perda do seu ente querido. E tal outro: não era de Deus, se matou porque não era de Deus. Vida que segue. Vou lamentar a morte da bezerra.
Cadê a ação? Na prática do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não vai olhar para essa área aí. Do motivo, da causa, do porquê, de que era, do que não era. Isso não tem importância nenhuma. O que é importante é que infelizmente alguém morreu. Alguém está chorando a morte do que morreu. Que o Espírito Santo ajude, console quem ficou. O que eu posso fazer para ser um bálsamo nesse momento de dor? E isso falando de igreja. Consegue perceber a prática? Ao invés de chorar com quem está chorando, olha aí, não sou eu. Assim que infelizmente muita gente tem agido hoje. O irmão está caindo, não sou eu. O irmão está no pecado, não sou eu. Não é dos meus. Não tem nada de Deus, nunca foi de Deus. O Espírito Santo jamais faria isso. Ele choraria, se lamentaria. Não é você, poderia ser. Não é os seus, dos seus, poderia ser. Se doa. Não. Eu choro junto. Choremos junto. Porque Deus quer restaurar. E Êxodo nos ensina com profundidade, na prática, o que é ter Deus dentro de si. Neemias também nos ensina na prática o que é ter o Espírito Santo dentro de si. Quando ele ouve a situação, ele se condói e vai para lá mudar a situação. Daniel, capítulo 9, é a mesma coisa. Ele se coloca aos pés do Senhor para confessar: nós pecamos, Senhor. Mas Tu és misericordioso para perdoar. Tem sido, porque o Senhor não nos matou. Até agora o Senhor tem conservado a vida. Ajuda, Senhor, na Tua misericórdia. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, aquela alma está nessa conduta, cega pelo pecado, desvirtuada pelo mal, mas está viva. Não há lugar que o Senhor não possa ir. Restaura, Senhor. Limpa, dê lucidez e se entristecer. E eu fecho que às vezes eu vejo que tem gente que até fica feliz quando alguém tropeça. Meu irmão e minha irmã, eu prefiro, meu coração, tá? Às vezes eu prefiro morder a língua do que dizer que tinha razão. Fico muito triste quando eu digo, quando às vezes eu tinha razão. Eu fico triste. Tem gente que fica feliz só para ter a razão. Falei? Não falei que fulano não era isso? Não falei que ia acontecer aquilo? Com gosto. Para dizer, eu sou de Deus porque eu tenho a revelação antecipada. A frase tem que ser, poxa, que triste que eu tinha razão. Que o futuro ia ser aquele, poderia ter sido diferente. Nós conseguimos perceber na prática isso. Quando o Espírito Santo atua em nós, a percepção e a visão é outra. É sempre voltada para a glória de Deus, para a honra da palavra de Deus, para a ação de Deus na vida do coração. Que nós entendamos isso e possamos, ao olhar uns dos outros, sair só das críticas e dos julgamentos, se colocar no lugar, ser contado entre e orar. Talvez o teu filho não consiga confessar o pecado dele, mas você pode confessar. E eu pergunto para vocês, uma pergunta para mim: quando fizemos isso? Talvez o irmão está tão cego que ele não consegue confessar, ver. Mas tu está vendo, eu estou vendo. Ele está confessando o pecado do outro, não dele. Ele não pegou a mulher estrangeira para ser esposa dele. Ele não deu a filha dele para ser esposa. Não, ele não fez. Ele está confessando o pecado alheio. Como isso é espiritual, né? Você confessando o pecado do outro, que não está conseguindo ver para confessar.
Eu confessando o pecado do outro, para que Deus tenha misericórdia. Que coisa linda, né? Que isso entre em nós, faça a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que, na prática, isso vai resultar na ação do Senhor, na vida daqueles que está ao alcance da nossa visão. Oremos e busquemos mais a face de Deus. Amém? Meus amados irmãos,